Boa noite, gente. Tudo bem? Puxa vida, a sala tá cheia hoje, hein? Isabel, Jéssica, o pessoal me dando boa noite. Se achegando, abrindo o caderno. Oi, Ju. Oi, Rodrigo, tudo bem? Gente, veja só. Karine, tudo bem? Vou começar dando bons avisos, né? Roderick, boa noite a todos. Boa noite. Olha só, gente, enquanto vocês se cumprimentam aí, vamos falar a respeito da enquete que eu pedi para a Denise publicar hoje à tarde. Eu não vi o resultado ainda não, vou deixar rolar até hoje mais tarde, né? Bem mais tarde. Mas qual é o propósito de abrir o grupo para chat? Eu já tinha conversado com vocês a respeito disso. Eu falei que essa era uma possibilidade, né? Mas que a turma seria consultada em relação a isso. Bom, vocês estão me ouvindo direito? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu liguei o ventilador. E o ventilador, ele tem aquele ruído constante, né? Mas eu tenho medo de abafar a minha voz. Sabia? Ai, que bom. Ótimo. Muito obrigada pelo feedback. Perfeito. Ótimo. Então, a proposta é a seguinte: abrir o chat do grupo para que vocês conversem sobre assuntos do próprio concurso, né? Isso ajuda. Eu sou muito adepta ao trabalho, não atrapalha, que bom, graças a Deus. Começou o verão, né? Aí a gente já está pensando aqui em instalar ar-condicionado no quarto. Mas o ventilador não atrapalha, o calor daqui é tranquilo em relação ao ventilador, mais ou menos. Durante o dia eu espero. Mas a proposta, gente, hoje estamos ligados diretamente da caserna. Ih, arrasou! Então temos alguém que já está, alguém, né? Algumas pessoas já estão na caserna. Já. Perfeito, muito bem. O importante é ficar ligado. Aí e aqui. Então, vejam, a proposta é a seguinte: vocês troquem figurinhas sobre o concurso de vocês. Eu sou muito adepta ao estudo em grupo, em dupla, né? Com pessoas focadas, é óbvio. Por isso que a proposta é abrir o chat do grupo, mas sem perder esse foco. E até para vocês trocarem figurinhas em relação à redação também, né? Em relação à prova específica. Prova de língua portuguesa específica para todo mundo faz prova de português. Então, no grupo da outra turma, em que o chat era aberto da última turma da Fábio, eu acho que era bem produtivo. A conversa deles era muito legal, trocavam ideia a respeito de questões. Às vezes você não tem contato direto com o teu professor de português, né, e precisa de algum auxílio nesse sentido, sempre tem um colega disposto a ajudar. E eu que formulei a enquete, vocês vão perceber que lá no cabeçalho da enquete eu digo que eu me isento da responsabilidade de estar ativa no grupo, porque isso é muito difícil para mim. Agora eu vou trazer a notícia boa, né? Então vamos aguardar o resultado, eu vou publicar o resultado no grupo amanhã pela manhã. Tá? Agora a notícia que é boa, eu acho que vai ser uma notícia boa, né? A minha intenção, na verdade, quando eu pensei em abrir turmas, e começar a trabalhar com turmas de estratagema, era óbvio manter a organização, mas, sobretudo, manter um bom padrão de atendimento de qualidade. E o que eu percebo é que chegam poucos e-mails para tirar dúvida. E quando eu me dispus a fazer aquele plantão na semana passada, né, um plantão de dúvidas, na semana passada, algumas pessoas que nunca me mandaram e-mail me procuraram, né? Nem que fosse para falar: opa, professora, estamos aí, estou estudando redação, hein? Foi de bobeira, não. Ainda que não fosse para tirar a dúvida. Então, eu sinto muita falta desse contato. Eu acho que eu cheguei a conversar sobre isso na última aula de quinta-feira. Eu sinto muita falta desse contato. Então, olha só o que nós vamos fazer. O que eu proponho a vocês, eu acho que vocês vão topar, porque eu acho mais prático. Ao invés de mandar dúvidas por e-mail, né, a gente pode se comunicar via WhatsApp. Se vocês quiserem falar comigo, pode ser via WhatsApp. Então, o que eu proponho? Segunda, quarta e sexta. Porque terça e quinta a gente já tem aula, tá? Então, segunda, puxa vida, o áudio tá ruim? É esse miserável desse ventilador. Por que será, gente? Deixa eu chegar o ventilador para trás. Então, olha só, pensem aí comigo. Ah, tá baixo. E se chegar mais perto assim, né? Eu tô falando baixinho também. Chegar mais perto ajuda? Falem comigo. Melhorou um pouquinho? Agora deu uma melhorada. Oh, meu Deus.
Mas olha só, a proposta, então, é a seguinte, vou aumentar meu tom de voz, né? Estou acostumada a falar baixinho. A proposta é a seguinte, que a gente converse, né? Entre em contato direto pelo WhatsApp do curso. É um WhatsApp em que a secretaria tem acesso, é o WhatsApp em que o Vitor do tráfego tem acesso. Na verdade, eles ficam mais online do que eu. Mas eu, durante o período da tarde, daria essa assistência para vocês. No período da tarde. Segunda, quarta e sexta, no período da tarde. E assim, como não é um período de horário de trabalho meu, uma vez por dia, pelo menos, ainda que eu não apareça no período da tarde, uma vez por dia eu vou entrar para respondê-los, né? Às vezes a tarde é corrida, gente. Hoje, por exemplo, eu passei a tarde produzindo o material da aula de vocês. Eu estava terminando, eu estava incluindo alguns detalhes, fazendo algumas revisões, né? Então, às vezes, o período da tarde também é corrido para mim, mas uma vez ao dia, ao invés de vocês precisarem enviar e-mail, quer mandar áudio? Manda áudio, gente. Manda foto, manda sei lá o quê. O que vocês acham da gente fazer isso? Então, olha, duas propostas. A primeira está aberta para enquete lá, vocês precisam votar, beleza? A respeito da abertura do grupo para chat. E a segunda proposta, que eu acho que vai ser melhor para todos nós, até para a gente manter um contato, para que eu faça uma espécie de plantão de dúvidas, né? Não necessariamente vou ficar de plantão, porque isso é quase impossível fora do meu horário de trabalho. Mas eu me proponho, uma vez ao dia, ainda que seja no final do dia, entrar para responder as dúvidas e as mensagens de vocês. Só não vale mandar dúvida no laço, assim, ó, bate pronto, quero a resposta agora, porque muito provavelmente a professora não vai ver, tá? Por causa das outras atribuições. Eu tenho procurado me manter bem focada na parte pedagógica, é por isso que o material tem vindo com qualidade. E tem mesmo, porque eu tenho me esforçado bastante para dar a vocês um material legítimo e útil de acordo com o concurso de vocês, à altura da expectativa. Tá bom, gente? Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu falei pra caramba. Na aula de hoje, muito provavelmente, a gente não vai conseguir ver todo o conteúdo de introdução. Todo o restante. É grande. Vai ficar faltando um pedacinho, sempre falta um pedacinho. Mas aí a gente termina na próxima aula, já emenda com a parte da argumentação. Então, a gente já... Até porque, na primeira aula de argumentação, eu preciso fazer uma recapitulada da tese, pelo menos. Tá bom? Então, vamos à nossa aula. Melhorou a minha voz ou não? Vocês falarem assim para mim, professora, está muito baixo ainda. Eu vou desligar o ventilador, ou vou chegar o ventilador um pouco mais para trás. Que bom. Show de bola. Então, vamos lá. Vou compartilhar o PDF com vocês. Hoje eu estou dando aula pela câmera do celular. A câmera do celular está roteando. Então, assim, a qualidade fica muito melhor. Então, vamos lá. Boa parte disso aqui a gente já viu, né? Falem comigo assim, oi, prof. Só para puxar. Ah, alguém falou no chat, era para isso, para eu puxar a janela do chat para cá. Achei a janela do chat. Ah, que é a tremida na voz que você está falando. Eldio. Se for tremida na câmera, muito provavelmente é porque eu esbarro aqui. Obrigada, Jéssica. Então, vamos lá. Semana passada nós vimos comparação, vimos alusão histórica, confere. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Até quem não estava online, ficou alguma dúvida em relação a isso? Isso tem que estar muito claro para vocês. Conceito, chegamos a ver a introdução conceitual, né? Agora, olha só, vamos ao tipo de introdução, enquanto vocês se manifestam aí. Ah, na voz. Não sei por que tremida na voz, né? É estranho, mas vamos lá. Já que vocês não se manifestaram a respeito de dúvidas, eu vou para o nosso material aqui, nosso material de apoio. Tipos de introdução. Lembra que a gente divide a introdução em 3 partes, tá? Primeira parte, segunda parte, que é o link. Então, primeira parte, introdução da introdução.
Segunda parte, que eu chamo de link, alguns cursos chamam de contextualização. Eu nem sei bem se é um sinônimo e substitui perfeitamente, porque isso depende de cada metodologia. E, por fim, a última parte da minha introdução é a minha tese analítica, né? A tese com os seus dois argumentos, com as duas justificativas. Agora, relembrando a estrutura da introdução, cabe mencionar também o seguinte, a gente está falando de um bloco de parágrafo. A gente não está falando de frases soltas, né? Uma frase, depois outra frase, porque toda vez que você dá um ponto e muda de linha, né? A não ser que seja um ponto continuativo, você está mudando de parágrafo, né? Isso parece elementar para muita gente, mas para outras pessoas não é tão elementar assim. Então, o bloco de parágrafo, quando eu digo primeira frase, primeiro período, você dá o ponto, você segue na mesma linha para fazer o link. Fez o link, dá o ponto e segue na mesma linha para fazer a tua tese. Só depois de colocar os dois argumentos da tua tese é que a gente encerra aquele parágrafo, dá um ponto e passa para a linha de baixo, e aí um novo parágrafo, a gente faz o espaçamento de 2 centímetros, que é importante falar isso aqui, a tua banca é extremamente rigorosa em relação a isso. Como que eu vou calcular um espaçamento de 2 centímetros? Na escola a gente aprende a fazer assim, né? Coloca assim na folha, ó. Dá um espaço. Mas agora é dedo de adulto. Isso aqui tem muito mais que 2 centímetros. Você vai colocar o seu dedo indicador, vai pressionar a folha e vai começar a escrever a partir dali, aproximadamente 2 centímetros. Tá? Mas vamos aos tipos de introdução. Vamos lá. A gente falou daquelas 3 na aula passada. Vamos falar dessas demais aqui, ó. Exemplificativo factual. Você vai falar. É uma espécie de alusão? Sim, na verdade é uma espécie de alusão. Você não precisa trazer detalhes, só que você vai fazer uma alusão baseada numa história real, baseada em fatos, em evidências, em notícias, sabe? Ana, quando eu fazia cursinho, uma professora orientou para colocar a tampa da caneta. A tampa da caneta Bic, será? Aquele pedacinho da tampa da caneta Bic? É, uma boa também, né? Uma boa, aproximadamente 2 centímetros. Eu acho que passa um pouquinho, mas a tua banca também não é tão cri-cri assim, né? Só não pode passar muito, porque tem gente que a gente fala assim, ó, demarca bem o parágrafo, o ser humano vai lá no meio da folha. Essa dica da tampa da caneta é ótima também. Perfeito. Mas quando a gente fala de introdução exemplificativa ou factual, a gente fala de evidências, de histórias reais, de fatos, beleza? Então vamos ver de que maneira eu trouxe isso aqui para vocês. O tema é avanços tecnológicos a serviço da medicina. Quase certeza que a gente já tinha visto isso aqui. Não vimos. Tô doida. A gente falava sobre doação de órgãos. Deixa eu voltar aqui, gente. Avanços tecnológicos a serviço da medicina. Viu? Não estou tão louca assim. Nós falamos sobre isso na comparação. Agora, olha só. Nós vamos trazer o mesmo tema. Aí você fala assim, gente, mas um tema só não é um gabarito? Só tem um modo de começar? Óbvio que não. Você pode começar da maneira como você se sentir mais confortável. Aí eu trouxe o mesmo tema com algumas abordagens diferentes. Os avanços tecnológicos a serviço da medicina. Na aula passada a gente começou com uma comparação histórica, vamos falar sobre fatos. Nos derradeiros anos do século XX, o que são anos derradeiros? No final, né, gente? Olha só que lindo, vamos falar no final do século XX. Nos anos derradeiros anos do século XX. Lindo isso, né? Isso é trabalhar a palavra, a linguística. Nos derradeiros anos do século XX, mídias do mundo inteiro noticiaram mais uma conquista obtida pela ciência. O nascimento de uma ovelha clonada, Dolly. Parei por aí. Lembra que eu disse a você que você tem repertório de mundo? Eu falei, você tem repertório, você tem conhecimento. Você só não consegue colocar no papel, aliás, não consegue, você só não coloca no papel porque já foi criada uma dependência, quase que um vício, né? De abrir o bendito do Google. Essa analogia aqui do século XX foi a mesma analogia que eu fiz em relação ao primeiro transplante de órgãos. Né? Pensei assim, bom, a ovelha clonada não foi no século XXI, o século XXI é agora. Acabamos de entrar no século XXI, é recente isso. Só pode ter sido no final do século XX, porque eu me lembro. Né? Então, quer dizer que não era uma criança, era tipo uma adolescente, de repente, uma jovem, uma jovenzinha. Então, esse tipo de analogia que se faz. Então, eu posso trazer um fato, uma notícia, ainda que seja antiga, se você conseguir posicionar o leitor pelo menos um pouco no espaço de tempo, porque isso traz credibilidade.
tá? Para aquele dado, para aquela informação que você está trazendo para a tua banca. Então, fala para mim, gente, quem aí sabia dessa notícia aí? Não é possível, só se tem alguém que era muito criancinha, né? Se você é adolescente, é quase igual uma alusão. Você vai fazer alusão a uma história verídica, uma história real. Isso mesmo, Eldio. Quase que uma alusão, né? Você vai fazer uma alusão a um evento que aconteceu. Realidade empírica, empirismo. Ninguém soube dessa notícia da ovelha Dolly clonada. Será que eu estou muito velha? Não, gente, o final do século XX. Ai, Rodrigo, Deus é mais. Ai, gente, que susto. Chegou a notícia atrasada aqui. Todo um monte de sim aqui. Eu já estava desesperada. Eu falei, não é possível que só eu sei disso, gente. Pelo amor de Deus, só a titia daquele grupo. Como assim? Mas eu era novinha. Eu já não era tão novinha, né, amor? Foi capa da Veja. A Dolly. Isso, gente. Vamos falar da Dolly. Então, olha só, gente, isso é conhecimento de mundo, isso é avanço tecnológico. A gente não poderia falar dessa notícia? Você não teria gabarito para falar dessa notícia? Fala para mim, eu vivo fazendo leituras a respeito da clonagem da ovelha Dolly? Óbvio que não, gente. De jeito nenhum. Mas esse é um repertório sociocultural que a gente encaixa daqui, encaixa dali, faz caber no nosso tema. Eu não coloquei eu não coloquei grandes informações aí nesse primeiro período, eu só trabalhei as palavras para trazer mais credibilidade. Eu trabalhei em formalidade, né? Eu citei o meu leitor no tempo, derradeiros anos do século XX, final do século XX. E eu falei de um evento importante, né? Que foi a clonagem da ovelha Dolly. Agora vamos ver de que maneira que eu prossigo esse tema. Eu preciso fazer um link. Concordo que não tem nada a ver eu começar a minha tese assim, ó, desse modo, os avanços tecnológicos a serviço da medicina. Bom, eu estou lá no passado, né, gente? Eu falei de um evento histórico, agora eu preciso situar o meu leitor, né? Lembra do afunilamento? A gente parte de um todo, a gente começa num todo, parte para aquilo que é mais específico, para as especificidades do tema. É para isso que serve o link. Então, de que maneira eu continuo isso aqui? Desde então, os avanços tecnológicos propiciaram ainda mais benefícios para a saúde da população mundial e representam, desse modo, recursos imprescindíveis para profissionais da saúde e pacientes, graças ao advento de tecnologias cada vez mais modernas. Não, ponto. Deixa eu voltar aqui, trazer a janela do chat. Toda hora essa janela do chat está sumindo. Então, vamos lá, vou ler de novo. Desde então, os avanços tecnológicos propiciaram ainda mais benefícios para a saúde da população mundial e representam, desse modo, recursos imprescindíveis para profissionais da saúde e pacientes. Já entrei, teoricamente, no tema, né? Ou, pelo menos, no assunto. O assunto fala de avanços tecnológicos a serviço da medicina. Eu já dei o meu ponto de vista aí. De alguma maneira, eu não coloquei a minha tese, mas eu já comecei a me posicionar. É errado fazer isso? Não. A gente se posiciona ao longo de todo o texto. É isso que garante a argumentação. Quando eu digo assim, ó, que são recursos imprescindíveis, né? Eu estou falando dos avanços tecnológicos, que eles representam recursos imprescindíveis para profissionais da saúde, pacientes, eu já estou me posicionando a partir da palavra imprescindível. São considerados recursos, né? Então, já entrei no assunto, né? Mas eu estou bem pertinho do meu tema. Então, graças ao advento de tecnologias, e se você tem dúvidas em relação ao uso de conectivo no início de todo o período, não é obrigatório. Observe que no início dessa frase aí eu não usei, no início desse período eu não usei, ó. Desse modo, assim, eu já parti direto, ó, graças ao advento de tecnologias cada vez mais modernas, tá? Oi, Florence. Oi, professora, boa noite. Oi, meu chuchuzinho. Olhando assim, é top fazendo uma introdução dela. Mas quando a gente começa a escrever, mesmo com a letra pequena, as linhas são muito poucas. Olha ela, gente. A luta dela para fazer caber esse negócio. Fazer tudo isso não deixa muito grande, não. A gente pode reduzir a letra ou reduzir pelo menos um pouquinho, né? Isso aí. Lógico que eu tenho uma página inteira para fazer, eu uso letra com tamanho 16, 14, isso aumenta, tá? Mas você poderia, o que me preocupa na alusão é justamente isso, a gente poderia tornar isso aqui um pouco mais econômico, né? Deixa eu ver de que maneira que a gente pode tornar isso aqui um pouco mais econômico. Vou eu trazer a janela do chat para cá de novo.
Toda vez que eu mexo na tela, ela some, o chat some. Olha só, nos derradeiros anos do século XX, no final do século XX, é economia, né? Você vai fazer economia de palavras. Mídias no mundo inteiro noticiaram mais uma conquista. Mídias no mundo inteiro noticiaram a clonagem da ovelha Dolly. Pronto, já reduzi significativamente, viu? Continua bonito. Pode não ficar tão bonito, né? Porque a gente não trabalha as palavras de uma maneira tão preciosa quando a gente tem linhas o suficiente sobrando, é verdade. Mas a gente já conseguiu, por exemplo, aqui num bate-papo rápido, reduzir sem perder o recheio do bolo. No final do século XX, mídias no mundo inteiro noticiaram a clonagem da ovelha Dolly. Ponto, já tem o primeiro período. Acho que a gente economizou mais de uma linha aí, ou uma linha, mais ou menos. Tá? Então, veja, tudo o modo como você vai passar para o papel. Se você perceber que está muito grande, Florence, pode, e Rodrigo, pode diminuir o período. Tem palavra demais. Vou fazer o quê, né? A gente queria um pouco mais que 30 linhas, mas não tem. Tá bom? Trabalho de tipo quebra-cabeça, né? Até chegar à prática, tá? Depois que vem essa prática, você já pega a manha na hora do teu rascunho. Aquilo que você está pensando, você já fala assim, pô, esse argumento aqui não vai ficar maneiro, esse argumento não. Essa introdução aqui não vai ficar maneira, porque eu vou ter que dar uma volta danada para chegar onde eu quero, para afunilar e chegar no tema. Então, às vezes a gente descarta o argumento porque está muito grande, sabia? Isso existe, gente. Infelizmente, mas existe. Gente querendo preencher linha e vocês me dizendo, a essa altura do campeonato, na 7ª aula, vocês me dizendo que tem muita coisa para escrever. Ah, vocês são os abusados. Estão sabendo muito. Oi, Leonardo, boa noite. Tem um limite de linhas para se fazer uma introdução para a redação ficar mais harmônica? 7 linhas no máximo. Na última vez, acho que eu vi demais, kkk. 7 linhas é o ideal. Para menos um pouquinho, para mais um pouquinho, 7 linhas e meia. 8 linhas, partindo para a 8ª linha. Nem pensar, tá bom? Até a 7ª linha você pode completar até o final. Isso mesmo, tem que ficar bem harmônico. Eu diria assim, ó, 7, 8, 8 e 6. Em torno disso, né? Tranquilo. 7, 8, 8 e 6. Ou 6, 8, 8, 6. Tá? Se eu tivesse te dar uma fórmula para te ajudar nesse sentido, a tornar os teus parágrafos mais harmônicos e mais proporcionais, tá? Então, beleza, vamos prosseguir. Deixa eu ver o que eu trouxe em termos de tese aqui para vocês, ó. Deixa eu trazer um chat para cá, graças ao advento de tecnologias. Ah, Rodrigo, prof, na verdade, o medo é ter mais linhas na introdução do que no desenvolvimento. Mas essa tua preocupação, que não é uma preocupação só sua, eu sei disso, a gente resolve rapidinho na aula de desenvolvimento, tá bom? O meu sempre acontece. Agora, olha só, isso é uma boa notícia, isso significa que vocês começaram a depreender o conteúdo, né, do estratagema. Perceberam isso? A gente trabalhou consistência na introdução. E agora você tem um parágrafo de introdução que destoa do restante do texto, porque a gente ainda não chegou no restante. Né? Por que destoa? Até você percebe o seguinte, puxa, essa introdução não está boa, não está consistente o suficiente, as palavras não estão bem conectadas, bem coesas. Depois vem o argumento e você não teve aula sobre isso ainda, sobre técnica. É por isso que há essa disparidade, sabe? Então, calma que a gente vai sustentar essa marca no desenvolvimento também. Vocês estão pensando que vocês vão escrever pouco no desenvolvimento? Não. Mas mais de 7 linhas, completou a 7ª linha, parou. 8 linhas na introdução, não. Tá bom? O Márcio falou, é isso mesmo. Karine, uma vez o corretor me disse que todos os parágrafos teriam misericórdia, teriam que ter o mesmo número de linhas para ficar mais bonito, senhor amado. Olha, Karine, eu acho que você concorda comigo, né? Hoje você entende que não é uma questão de beleza, que fica bonito, fica lindíssimo, mas que é uma questão de hierarquia. O parágrafo de introdução é hierarquicamente menos importante que os parágrafos de desenvolvimento, que sustentam o teu posicionamento. O parágrafo de introdução apresenta o posicionamento, no parágrafo de desenvolvimento você sustenta aquela argumentação. Tá? Então, hierarquicamente, o parágrafo de desenvolvimento, ainda que não fique tão bonito quanto o corretor gostaria que ficasse, é assim que faz, tá bom?
É isso, meu amor. Bom, não chegou nenhuma frase. Sim, entendi. Bom. Então, vamos lá. Graças ao advento das tecnologias cada vez mais modernas, tanto o diagnóstico quanto o tratamento de doenças tornaram-se práticas com maiores chances de sucesso. Vocês têm 2 deveres aí. Primeiro, encontrar os meus 2 argumentos. Se está no final, eu já disse para vocês que eu procuro facilitar ao máximo, mas se está no final, quer dizer que é a minha tese, né? Quais os 2 argumentos que eu vou trabalhar nesse texto, gente? Essa é a minha tese, né? Israel trouxe diagnóstico e tratamento de doenças. Minha tese, meus argumentos. Perdão, no trabalho eu vou falar da questão dos avanços tecnológicos atrelados ao diagnóstico e no outro parágrafo atrelados ao tratamento de doenças. São os meus argumentos. A minha tese que a medicina tornou o tratamento mais fácil. Não só o tratamento, mas também o diagnóstico. Tese, Renata, o advento das tecnologias associado ao isso no diagnóstico e tratamento. Isso. Vamos reorganizar isso aqui daquela maneira bem pedagógica para a gente identificar bem direitinho, bem certinho. O que é tese, o que é argumento. Então, o que é tese? Graças ao advento de tecnologias cada vez mais modernas, anotem no caderno de vocês a nossa tese padrão. Primeiro vem a tese, depois eu vou colocar argumento 1 e argumento 2. Nessa ordem, isso mesmo, Renata, nessa ordem. Tese, argumento 1 e argumento 2. Então, vamos lá. Tese, graças ao advento de tecnologias cada vez mais modernas, vírgula, tornaram-se práticas com maiores chances de sucesso, vírgula. Agora, argumento 1. Tanto diagnóstico quanto, sem vírgula, tá? Tanto quanto sem vírgula. Tanto diagnóstico quanto tratamento de doenças. Uma ordem bem didática, bem pedagógica para vocês. Repetindo, tá? Graças ao advento de tecnologias cada vez mais modernas, práticas. Não, essas práticas. Não, pera, não lembro o que eu ditei para vocês agora, que droga. Graças ao advento. Tornaram-se, perdão, vírgula. Graças ao advento de tecnologias cada vez mais modernas, vírgula. Tornaram-se práticas com maiores chances de sucesso, tanto o diagnóstico quanto o tratamento de doenças. Perfeito? O que eu fiz aí na minha tese foi inverter sintaticamente. Eu coloquei os objetos no meio da frase, diagnóstico e tratamento. Tanto diagnóstico quanto tratamento. Tá bom? Essa dobradinha aí. Não só o diagnóstico, mas também o tratamento de doenças. Poderia substituir pelo não só, mas também, né? É uma dobradinha lindinha. E eu não tenho vírgula entre tanto quanto. Se a gente fosse usar o não só, mas também, a vírgula viria antes do mas. Não tem vírgula antes do não. A vírgula viria antes do mas. Tá bom? Então, vamos prosseguir. Posso ajudá-las de alguma maneira, mas a gente pode partir para o próximo tópico. Próximo tipo de introdução, pessoal. Então, vamos sair de uma alusão factual, uma exemplificação. Essa aqui, para mim, é a mais difícil. Sem sombra de dúvidas, para mim, essa é a mais difícil. E veja, ela não é mais difícil porque é difícil de se fazer, não é isso. É difícil de você encontrar um tema em que caiba um tipo de introdução que tenha esse viés contestador. Você vai contestar
alguma informação, você vai contestar alguma premissa, alguma decisão, algum posicionamento de grupos, de partidos, tá? Algum dito popular. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, diz a sabedoria popular. Entretanto, por que ela é contestadora? Por que ela é contestadora? Porque ela apresenta dois pontos de vistas diferentes, assim, um contra e um a favor, que não se bicam, não se casam. Eu me lembro, inclusive, que na turma passada da FAB, eu trouxe um ditado popular para iniciar o texto. Eu acho que aqui também, isso aqui não chega a ser um ditado popular, não, né? Pagar na mesma moeda é uma fala da população, né? Uma prática, mas não chega a ser um ditado popular, né? Mas quando a gente quer contestar determinadas verdades sociais, a gente traz uma contestação, tá? E olha esse tema aqui como ele é polêmico, né? Justiça com as próprias mãos. Ao mesmo tempo que é um tema polêmico, não é tão característico da banca de vocês, é um tema polêmico que joga a culpa na sociedade, né? Tudo que é tema que você consegue trabalhar a culpa na sociedade, né? A sociedade sendo a detentora do poder para resolver aquele problema, ainda que seja um tema meio fora da curva para a banca de vocês, não é impossível. Porque, veja, a culpa não é do governo, é a sociedade que pratica a justiça com as próprias mãos, tá? Então, vamos ver de que maneira se apresenta essa contestação. Isso aqui é interpretação de texto purinho. A gente tem um argumento e tem um contra-argumento, por isso que é contestação. Geralmente isso cai em questão de língua portuguesa, né? Assinale o texto que apresenta um contraste, uma ideia oposta, alguma coisa assim. Então vamos lá, justiça com as próprias mãos. Consagrada pelo senso comum, a máxima pagar na mesma moeda, se você estiver falando de um ditado popular, de um posicionamento, a máxima pagar na mesma moeda tornou-se uma questão social que requer mudança de paradigma. A gente já começa esse texto aí com um posicionamento claro, e é um posicionamento que vai ser reforçado, inclusive, no parágrafo de conclusão. Mas esse tipo de introdução contestadora, quando você está contestando uma determinada informação, um determinado posicionamento, você já se apresenta como um pensamento oposto, né? Já pode fazer isso, tá? Isso não é errado, logo nas primeiras linhas do teu texto. Então, consagrada pelo senso comum, a máxima pagar na mesma moeda tornou-se uma questão social que requer mudança de paradigma. Se você diz que requer mudança de paradigma, é porque você não concorda com essa máxima por algum motivo. Então, partimos do todo, que é pagar na mesma moeda, e vamos afunilando, chegar bem próximo à justiça com as próprias mãos. Vamos ver de que maneira é feito esse link aí, ó. O Poder Judiciário brasileiro enfrenta hoje a necessidade de julgar não apenas infratores que cometeram crimes de forma consciente. O que são os crimes de forma consciente? Isso tudo aí para fugir da nomenclatura de advogado, né? De direito. Tem o crime culposo e tem o crime doloso. Eu acho que é doloso. Você tem intenção de cometer aquele crime, né? Então, olha, o Poder Judiciário brasileiro enfrenta hoje a necessidade de julgar não apenas infratores que cometem crimes de forma consciente, mas também os justiceiros, que em muitos casos não são considerados criminosos nem mesmo pela própria sociedade. Eu acho que é a sociedade, isso mesmo. Deixa eu diminuir essa tela aqui. Pronto. Percebeu como que eu fiz essa passagem? Tá claro para vocês, pessoal? Essa contestação, a gente traz uma verdade, algo que é a verdade absoluta, está na boca do povo, né? Está comigo, está comigo, né? Está na boca do povo. A voz do povo é a voz de Deus, né? Lembrei. A voz do povo é a voz de Deus. Opa, eu estou me posicionando nem sempre assim. Hoje isso se tornou um problema social. E aí, como que eu vou chegando próximo ao tema, né? Se eu falo de justiça, como eu vou desatrelar a questão do poder judiciário, né? Se é o poder judiciário que faz esses julgamentos em relação à punição, à correção, estabelecer o que é direito de um, de outro, mais ou menos isso. E aí eu vou funilando
afunilando em relação ao tema, justamente ali quando eu trago a palavra justiceiros. Justiceiros. Eu poderia ter trazido essa palavra até mesmo entre aspas. Eu acho que ficaria mais adequado trazer essa palavra entre aspas, né? Justiceiro pra gente é só a Liga da Justiça, só da Caverna do Dragão, né? Mais ou menos isso. Justiceiro na vida real é poder judiciário mesmo. Então, eu acho que seria mais adequado se eu tivesse trazido entre aspas. Mas vamos ver de que maneira eu trouxe essa tese. Sob esse prisma, constata-se que os delitos decorrentes da justiça com as próprias mãos trouxe o tema igualzinho, justiça com as próprias mãos, trouxe o tema aí, repetido. Sob esse prisma, constata-se que os delitos decorrentes da justiça com as próprias mãos requerem mudança de paradigma. Acho que ficou repetitivo, porque eu já coloquei isso lá em cima, né? Eu poderia trocar, ó, demandam soluções urgentes. Demandam soluções urgentes. A fim de... Eu trouxe uma tese final. Eu acho que eu nunca tinha trazido isso para vocês. A não ser... Ah, não, no exemplo eu trouxe sim, lá nos tipos de tese, né? Com a finalidade, né? Sob esse prisma, constata-se que os delitos decorrentes da justiça com as próprias mãos demandam mudanças urgentes, a fim de restabelecer a ordem social e proteger a população das irreparáveis consequências dessa prática. Me posicionei, trouxe o meu ponto de vista, falando que essa massa-mazela tem que ser suprimida, tem que acabar isso, com duas finalidades: restabelecer a ordem e proteger a população das irreparáveis consequências dessa prática. Quando eu trago a palavra irreparáveis, eu trago o meu ponto de vista, o meu posicionamento. O tempo inteiro eu utilizo palavrinhas assim para reforçar o meu ponto de vista em relação a esse assunto. Beleza? Essa tese aqui, eu nem perguntei para vocês porque ela está na ordem direta. Tese mais argumento 1 e argumento 2. Tá? Está na ordem direta. Utilizei as mesmas palavras do tema, inclusive. Tranquilo, gente. Posso prosseguir? Entenderam o que é fazer uma contestação? Contestar é discordar, de alguma forma, de uma verdade quase que absoluta. Algo que foi sacramentado pelo povo. Tranquilo? Ah, ótimo, perfeitamente. Começou a chegar aqui as respostas. Ótimo. Muito bem, gente. Então, vamos prosseguir. Para mim, a introdução contestadora é a mais difícil. E eu acho que eu já expliquei por quê. É difícil fazer caber no tema. Às vezes você quer fazer uma introdução contestadora porque ela é bonita pra caramba, mas é difícil fazer caber. Não é em todo tema que a gente consegue, assim, sabe? Bate pronto uma contestação, sabe? Eu já ouvi falar o seguinte, tem gente que diz assim, não se usa ditado popular, não se usa clichê na redação. Não é que não se usa, né? Você usa com muita parcimônia. Por quê? Eu utilizei uma máxima, né? Tudo aquilo que está na voz do povo, uma máxima, a gente costuma dizer. Então, eu utilizei, mas eu não utilizei para legitimar a minha ideia. Eu não utilizei um ditado popular como, por exemplo, um repertório sociocultural. Muito pelo contrário. Eu enriqueci a minha redação discordando dessa sabedoria popular, dessa máxima. Entende? Então, esquece esse negócio que não se usa ditado popular na sua redação. Você pode usar, sim, sabedoria, ditado chinês, popular. Você só não pode trazer isso como um repertório sociocultural, porque não fica muito maneiro, né? É assim. Eu trazer isso a pagar na mesma moeda, sabe? No repertório sociocultural. É fraco. Não legitimo muito, não. Então, vamos lá. Isso aqui eu acho que introdução estatística é mais difícil porque você tem que ter... Por que qual a dificuldade, né? Você tem que ter um acervo, um bom acervo, estatística, você vai trazer números, seja pessoa, né? A gente chama de estatística, mas você não necessariamente precisa apresentar um percentual. Você pode apresentar um número, tá? Prof, a propósito, você tem espelhos de prova de redações de banca pra caramba. Se não der para mostrar no curso, faz uma live, mas tenho. Sim, posso fazer uma para vocês especificamente, mas é uma ideia excelente, muito boa. Sim, tenho sim. Bastante espelho. Se vocês são meus alunos e vocês tiveram as redações corrigidas,
Essa semana, uma aluna muito querida me mandou. Ela teve uma dúvida em relação à correção da banca e ela mandou para mim. Esses espelhos são material de estudo para mim. É a partir desses espelhos que eu monto uma tabela de correções, né? E como a gente nunca está satisfeito, a gente vai sempre aprimorando. É a partir desses espelhos que eu monto uma boa tabela de correções, sabe? Bem consistente. Aí a gente chega bem perto a uma nota da banca. Porque os espelhos me dão esse feedback se eu estou caminhando junto com a banca em relação à correção ou não, se houve algum padrão de uma mudança de um ano para o outro, se a banca está pegando mais leve na gramática. No de 2018 ela estava muito doida em relação à gramática, não apenava nada de gramática, só Jesus. Nesse ano agora deu uma melhorada absurda. Nesse ano agora também pegaram muito no pé de vocês em relação à argumentação. Muito, muito, muito. Tá? Então, quem tiver espelho, manda para o professor, por favor, se me ajuda, Bessa. Posso sim, vamos fazer essa live a respeito de correções no final do curso. Pode ser só para a gente não perder essa linha de pensamento, mas muito bom. E aí eu disponibilizo isso só para vocês, tá? Um bônus, vamos dizer assim. Mostrando quando a banca corrige. Sim, posso fazer a correção ao vivo e a cores com vocês, tá bom? Tranquilo, promessa é dívida. Vou anotar aqui no meu cronograma, porque senão eu esqueço. Então, vamos lá, introdução estatística. Professora, de onde você tirou essa introdução estatística? Introdução estatística não tem outra saída, você precisa decorar. Se você tem interesse, você acha seguro trazer uma estatística para o seu texto, seja na introdução, seja no desenvolvimento, né? Você precisa trabalhar na questão dos eixos temáticos. Lembra disso, dos eixos temáticos? Um dado estatístico importante, números sobre a educação, um número importante sobre saúde, de maneira genérica, um número mais genérico, né, que você possa utilizar, por exemplo, em vários temas que versem sobre educação, sobre saúde. Um tema sobre educação, por exemplo, o número que eu pegaria a respeito de educação é a respeito dos números que versam sobre a evasão escolar, que a cada ano aumenta significativamente. Falar sobre o número de analfabetismo no país, ainda temos analfabetismo no país, e mais, analfabetismo funcional. O cara é considerado leitor, mas não é. Só sabe escrever o nome dele. Aí já não é mais considerado analfabeto, sabe? Mais ou menos isso. Então, saber filtrar aquilo que é pertinente enquanto estatística, porque aí nem fica tão difícil de decorar. Toda semana você tem que dar uma olhada nesse teu material, nesse teu acervo de repertório, antes de iniciar a tua redação. Ao longo do tempo, você decora esses números facilmente. Eldio, tem algum problema se tirar esses números, caso não tenha... Prof, eu fico receoso... Não, calma, misturou um comentário com o outro. Ai, meu Deus, meu astigmatismo. Gente, Eldio, prof, tem algum problema se tirar esses números, caso tenha nos textos de apoio em forma de paráfrase? Tem. Você vai ser apenado em relação à tua argumentação. Ele vai dizer que você trouxe um nível de previsibilidade que não é esperado pela banca de um candidato de nota máxima. Assim. Ele fala até de previsibilidade, é essa palavra que ele usa. Você foi previsível na tua argumentação, no que você trouxe de repertório sociocultural, ainda que você traga em forma de paráfrase, tá? Prof, eu fico receosa de usar dados na introdução e não ter nada para colocar no desenvolvimento. No desenvolvimento, você pode usar um evento, um fato histórico, né, uma notícia, uma letra de música. Se você prefere guardar a estatística para utilizar no parágrafo de desenvolvimento, fica a teu critério, mas na aula de repertório sociocultural, a gente já vai ter vencido o parágrafo de argumentação, se não me engano, a aula de argumentação vem antes. A gente vai ter vencido a parte de argumentação e aí você vai aprender a reunir, pensar em repertório sociocultural ao invés de decorar, porque dado estatística a gente decora, né? Entendeu, meu amor? Que bom, Eldio, entendi. Beleza. Esse é um receio que, ao longo do tempo, sabe, quando você for enxertando o teu caderno de acervos, de repertório sociocultural, você vai ter mais de um repertório sociocultural para falar sobre saúde. Então, você vai ter um dado estatístico, né? Você vai ter uma citação de alguém, você vai ter o nome de um evento importante para citar, conferência mundial de não sei o quê, né? Você vai ter uma alusão para falar a respeito da OMS, do trabalho que ela tem desenvolvido em relação ao Covid-19, rastreamento do vírus, sabe?
Você sempre vai ter um repertório sociocultural, a gente só precisa se acostumar a buscar. Acabei de buscar agora esse repertório sociocultural. Citar o nome de um órgão, OMS, você saberia fazer isso no desenvolvimento, né? A respeito de como ela rastreia doenças, a disseminação de vírus, pandemias, sabe? Não fica com medo, não. Usa a estatística no momento que você achar mais adequado. Se achar que é na introdução, pode queimar cartucho na introdução, que depois tem mais cartucho para queimar no desenvolvimento, tá? Então, olha só, estatística, eu já disse para vocês que estatística é decoreba. Óbvio que esse número eu trouxe do IBGE, será? ABTO. Ah, tá. É um órgão específico, não é o IBGE. Essa informação eu precisei buscar, não sabe tudo do Google, né, gente? De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO, se poderia colocar a abreviação, a sigla, ou poderia retirar? Eu poderia retirar, porque ao longo do texto, muito provavelmente eu não vou retomar novamente a essa associação. Então, eu poderia retirar. O que eu não poderia fazer é deixar somente o ABTO, tá? Próxima curiosidade, corretores têm acesso aos textos de apoio? Acesso, muito acesso. Na verdade, antes de começar a correção, existe uma semana de treinamento. Em todas as bancas existe isso, tá? Existe uma semana de treinamento. O corretor, ele sabe o texto de apoio de cabeça, de ponta cabeça e de trás para frente. É por isso que ele reconhece uma paráfrase com o pé nas costas. Se ele for uma águia que nem eu, assim, que eu bato o olho e falo, ih! Se tem uma sequência de 3 palavras igual ao texto motivador, a gente consegue reconhecer, porque é um treinamento muito pesado em relação ao texto motivador. Tá? Então, sim, todos os corretores, em qualquer banca, em qualquer concurso. Eu já trabalhei para VUNESP, eu já trabalhei para CESP, SEBRASP, que mais, gente? É muita coisa. Antes da VUNESP, eu trabalhei com outra banca, não lembro. Cefet, acho que eu já trabalhei também. Sempre tem uma semana de intensivão aí, tá? Inclusive, em algumas bancas você faz até prova, para você já estar dentro do processo, mas se você não tiver um texto de apoio na ponta da língua e tal, você faz até prova e é desclassificado. Então, sim. No caso, se a estatística falar nos textos de apoio em 60, eu posso simplesmente dizer no meu texto que mais da metade, etc. Então, eu acho que foi isso que o Eldio perguntou, né? De certa forma, você está parafraseando aquilo que diz no teu texto. Então, se o teu corretor perceber isso, se ele tiver um bom treinamento e perceber isso, você vai ser apenado na questão da tua argumentação, porque é uma argumentação previsível. Ela é baseada nos textos de apoio. De alguma maneira, ela se baseou nos textos de apoio. Então, você vai ser apenado em, no mínimo, 0,5. Não vale a pena correr esse risco, né? Entendeu, Rodrigo? É uma paráfrase. Se ele entender como uma paráfrase, e de fato ele só precisa enxergar isso. Você vai ser apenado. 0,5 é muita coisa, não é não? Pô, gente, não dá. E aí, se você utilizar mais de uma vez e mais um parágrafo, mais 0,5. Às vezes, a gente nem precisa usar do texto motivador. Se ele achar que a tua argumentação é muito previsível, muito superficial, ele vai te apenar ainda que você não utilize. Porque é assim, ó. Argumentação baseada nos textos motivadores ou superficialidade, é isso mesmo a palavra? É isso mesmo, superficialidade na argumentação em relação ao tema, ele te apena também, ou uma ou outra, sabe? Não necessariamente só quem usa parágrafo do texto motivador é apenado, sabe? Não pode. Na verdade, poder tudo pode, né, gente? Mas a gente perde ponto. Poder pode, mas não convém, viu? Melhor não. Então, vamos lá. De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, ABTO, aproximadamente 38 mil pessoas aguardam a doação de órgãos. Já falei para vocês que eu colei na internet. Eu não acho essa citação, esse dado estatístico assim, tão interessante para falar de saúde. Eu acho que se eu pudesse dizer para vocês assim, em termos de saúde, seria muito mais interessante se eu tivesse pego, é que não, eu queria algo bem específico mesmo, né? Foi eu que fiz essa introdução. Mas se você quiser algo para a saúde, você poderia pegar um dado estatístico que fala sobre o número de brasileiros que depende do Sistema Único de Saúde. Olha só,
Porque aí você vai do todo para a parte. Aí eu meio que já comecei no clímax, né? Eu já comecei falando sobre órgãos no meu parágrafo. Então, de repente, um dado estatístico falando sobre a dependência do SUS, né, os números do SUS no Brasil, alguma informação nesse sentido, você poderia usar praticamente em qualquer tema que versasse sobre saúde. Tá? Link. Sobre esse viés, constata-se que, eu uso muito a palavra constata-se, percebeu? Representa, é representado, para fugir do verbo ser. Eu quase não uso o verbo ser. É isso, é aquilo, foi aquilo. Um pretérito, então, a gente quase não utiliza. Porque pretérito geralmente é característico de texto narrativo, tá? Então, a gente quase não utiliza. Se você utiliza o verbo ser no presente, é texto expositivo. Então, eu fujo disso. Então, sob esse viés, constata-se que, apesar da implementação de campanhas a nível nacional, que objetivam essa prática, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer nesse sentido. Olha que constatação mais óbvia. Você vai falar assim, poxa, ficou bonitão, hein, prof? Constata-se que, apesar da implementação de campanhas a nível nacional, que objetivam essa prática, e a gente tem campanhas a nível nacional, sim, a gente não tem campanhas diretamente em televisão, né? Doe órgãos, salve vidas. De onde eu tirei isso? Isso deve ser alguma coisa do Ministério da Saúde, porque eu estou com isso na minha cabeça. Mas a gente tem nos hospitais, né, as campanhas, aqueles cartazes nos hospitais e tal. Mas veja, se tem 38 mil pessoas aguardando um órgão, é porque temos ainda, olha o meu link, né, quase esmiuçando o que eu acabei de dizer na frase anterior. Significa que temos ainda um longo caminho a percorrer nesse sentido. 38 mil pessoas aguardando a doação de órgãos é muita gente. É muita gente, tá? Tese. Em virtude da desinformação e do receio da população, muitos cidadãos do país sucumbem aos longos anos de espera por um fim ao sofrimento de uma vida com a saúde debilitada. Em virtude da desinformação e do receio da população, muitos cidadãos do país sucumbem aos longos anos de espera. Estou falando que a pessoa morre, né? É que eu não quero trazer a palavra morte. Pode? Pode, mas eu não quis. Sucumbem aos longos anos de espera por um fim ao sofrimento de uma vida com saúde debilitada. Argumento 1 e argumento 2. Quem é o meu argumento 1 e quem é o meu argumento 2? Cadê a janela do chat? Achei. Isso. Desinformação e receio. Isso aí. Num parágrafo eu vou trabalhar acerca da desinformação. No outro parágrafo eu vou trabalhar acerca do receio da população. Uma questão de preconceito. A desinformação leva ao medo, ao receio. São consecutivos, parágrafos consecutivos que apresentam consequência. Tá? Causa e consequência. O parágrafo de desenvolvimento 2, eu poderia, inclusive, começar, consequentemente, vírgula, um receio é uma prática, um receio da população, uma prática comum, uma vez que poderia compor, e isso é claro para a aula de argumentação. Tá bom, gente? Tese. Perceberam que eu troquei a ordem, né? Eu coloquei primeiro os argumentos. Mas a minha tese, ó, é que muitos cidadãos do país sucumbem, na ordem direta, né? Muitos cidadãos do país sucumbem aos longos anos de espera por um fim ao sofrimento de uma vida com saúde debilitada, vírgula, em virtude da desinformação e do receio da população. Em virtude da desinformação e do receio da população. Tranquilo? Eu inverti a ordem, mas eu acho que não ficou tão difícil de ver, né? De enxergar. Ficou tranquilo. Posso ir para o próximo tipo de introdução? Alguém tem uma dúvida?
Olha como essa tá pequenininha, para a galera que tem medo das linhas, ó. Pô, lê essa tese novamente, com certeza. Vamos lá. A tese ficou assim, ó. Muitos cidadãos do país sucumbem aos longos anos de espera. Poderia dizer, morrem na fila de espera, em virtude da desinformação. Olha como dá para diminuir, né? Mas o Rodrigo me pediu para ler a tese, então vamos lá. Muitos cidadãos do país sucumbem aos longos anos de espera por um fim ao sofrimento de uma vida com a saúde debilitada. Por um fim ao sofrimento de uma vida com a saúde debilitada. Com a saúde debilitada. Vírgula. Em virtude da desinformação e do receio da população. Sabe o que foi mais difícil nessa introdução? Não repetir a palavra órgãos. Ela aparece 2 vezes só nessa introdução. Fala para mim um sinônimo para órgão. Sinistro. Beleza? Tudo bem, gente? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Citação direta e indireta. Essa aqui ficou tão pequenininha. Pra galera que quer fazer caber, ó, essa vai cair, essa vai caber que é uma beleza. Beleza, Rodrigo. E citação direta, o que é citação indireta? Primeiro, lembra quando você fez seu trabalho de conclusão de curso? Faz tempo isso? Será? O meu faz, hoje. Você faz seu trabalho de conclusão de curso, sua tese, né? Seu trabalho de pós-graduação, sua tese de mestrado. A mesma coisa, gente. Citação direta é quando você reproduz a fala de alguém. Se você reproduz a fala de alguém, a gente coloca entre aspas, porque ela é uma fala fiel, ela é uma reprodução fiel. Estou no celular, fico meio lento em digitar. Não, beleza, tranquilo. Tranquilão. E quando você traz uma citação indireta, é quando você traz uma paráfrase, tá? Então, citação direta e indireta, eu faria assim, ó, citação direta em um outro slide, eu traria em forma de paráfrase, que nada mais é do que uma citação indireta, tá bom? Olha só, a educação pode mudar o mundo. Eu amo esse tema. A tua banca está prometendo muito um tema sobre educação. Eu achei que esse ano vinha um tema sobre educação, sabe? Ou meio ambiente. Meio ambiente está sempre na moda, mas faz um tempão que não cai nada sobre educação. Então, a Pitágoras, filósofo e matemático grego, declarou que a educação de crianças... Professora, de onde você tirou isso? Ah, gente, da vida, né? Da mente. Deixa eu te dar uma dica maneira aqui em relação a isso. O que você vai fazer? Uma aluna me pediu, eu acho que foi a Thaís, uma aluna me pediu para dar sempre sugestões, né? Eu disse até que ia passar no grupo, mas eu não me lembrei de fazer isso, sabia? Dar dicas em relação a onde pode pegar repertório sociocultural. Então, olha só, se você quer citações, quer repertório sociocultural, digita lá na loja do seu celular. Eu estou falando na loja do Android, né? Porque eu só adquiro o Android por causa dessa facilidade de aplicativos. Aqui em casa a gente investe nos S da vida, né? Porque os aplicativos são gratuitos, é uma infinidade, uma concorrência danada, tudo de graça. Então, ó, digita na loja do seu celular repertório sociocultural. Você vai ficar encantado com a quantidade de aplicativos que vai ter. Tem citação de redação, citação-redação, citação para redação. Olha, gente, uma maravilha. Então, durante um bom tempo, quando eu precisava, né, eu ainda tenho no meu celular, na verdade, ainda uso de vez em quando, mas quando eu precisava reunir acervo de repertório sociocultural, enriquecer as frases, né? Porque a gente sempre corrige as mesmas redações, né? A gente fica sempre com as mesmas frases na cabeça. Então, de vez em quando, eu recorro a esses aplicativos para decorar uma nova leva, sabe? Viu, Paula?
Puxa vida, olha só, isso vai te ajudar significativamente, porque, veja, esses aplicativos, inclusive, eles separam por eixo temático, sabia? Saúde, educação, política, transformação social. Então, se você quer repertório sociocultural, olha que maravilha, comece por aplicativos assim. Outra coisa importante, siga mídias sociais como BBC, revistas, vai falar assim, professora, vai mandar eu seguir a Veja? Professora, eu sou conservador, você para de graça, você quer passar nessa prova, não quer? Vai seguir a Veja? Vai, porque a Veja é uma revista época também, não necessariamente a Veja, tá? É porque são revistas de propagação nacional. Então, as notícias que saem na Veja são notícias que saíram nos noticiários ao longo dos últimos 15 dias. Tá? Então, é uma maneira de você se manter informado. Às vezes, uma manchete de uma notícia já é suficiente para você. E, caramba, mas esse assunto cabe como uma alusão ao tema tal, sabe? Então, você vai seguir revistas importantes para o país, BBC, pode seguir CNN, que é jornal, CNN Brasil, né? Organização Mundial da Saúde, Unesco. Eu acabei de falar, gente, as revistas Veja, Época, tá bom? Tem Platão na cabeça. O importante não é viver, mas viver bem. É um coringa para muita coisa. É verdade, principalmente para temas de transformação social, né? Que requer uma mudança de postura da população para garantir a boa vivência. Muito bom. Super Interessante é maravilhosa. Eu fui assinante da Super Interessante por muitos anos. Minha vida ficou de um jeito que as revistas não saíam nem de dentro do plástico. Oh, Jesus, Super Interessante é maravilhosa. Eu não sigo a Super no Instagram. Muito bom, vou seguir. Mas vamos lá. Essa frase aqui é a frase de cabeceira, né? Tipo essa que o Rodrigo falou do Platão. A gente sempre tem umas frasezinhas na cabeça. Tem a do Mandela, né? Que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. De onde eu tiro isso? Gente, desses aplicativos, não só dos aplicativos, né? Que a gente corrige direto na redação, sabe como é? Fica na cabeça. Então, Pitágoras, filósofo matemático grego, declarou que a educação de crianças evita a punição de adultos. Sob esse prisma, a conjuntura mundial de violência, já vista os índices de criminalidade e decorrentes mortes, desvela uma lacuna na qualidade da educação da sociedade moderna. Eu tenho um desafio para vocês em relação a essa introdução aqui. Eu vou prosseguir, tá? Depois do link, eu vou prosseguir. Eu estou afunilando. Desse modo, é possível afirmar que o mundo sofre as consequências de uma infância carente de educação, seja no âmbito escolar, seja no segmento familiar. Falem para mim sobre o que eu vou trabalhar nessa redação aqui, nos parágrafos de desenvolvimento. Eu acho que esse é meu desafio, essa aqui. Sério. Muito bem. Eu vou falar sobre a questão da educação no âmbito escolar e no âmbito familiar. Muito bem. Ninguém ficou na dúvida em relação a, haja vista, os índices de criminalidade e decorrentes mortes. Alguém ficou em dúvida em relação a isso? Porque o conectivo haja vista pode conduzir a gente para uma interpretação errada acerca dos argumentos, sabe? Mas não tem como eu abordar mortes. Vou fazer um parágrafo falando sobre as mortes. Tá vendo? Apesar de a gente pode usar o conectivo em várias partes do texto. Eu usei um haja vista ali em cima. Eu usei um haja vista no meu link. Eu posso usar uma vez que eu posso usar, gente. A gente usa ao longo do texto todo. Viu? E fique tranquilo que se você fizer uma boa introdução, ele vai entender que você não vai falar sobre criminalidade, sobre mortes. Você vai falar sobre a educação no contexto escolar e no contexto familiar. Tá? O corretor vai entender. Olha que introdução curtinha, mas fofinha, linda. Sabe por que ela fica tão curtinha assim? Porque é uma citação direta. E a gente só escolhe frase curta para citação direta, viu? Para quê? Para a gente não gastar linha, né? Porque agora que a gente sabe escrever esse negócio, a gente quer economizar linha. Viu que o nosso pepino agora é outro. Antes era ocupar linha, agora é desocupar linha. Tá? Então, a citação direta, olha de que maneira que ela traz. Aí eu trouxe uma citação indireta.
tá na ordem errada, né? Tinha que estar assim, a citação indireta, e a direta é a que eu vou trazer agora. A direta deveria estar entre aspas assim, educar as crianças para que não seja preciso punir os adultos. Como é que ficaria isso se fosse uma citação direta, entre aspas? Se não fosse uma paráfrase. Pitágoras, filósofo e matemático grego, declarou, 2 pontos, posso colocar 2 pontos na verdade? Pode. Educai as crianças. Estão anotando? Educai as crianças para que não seja preciso punir os adultos. Educai as crianças para que não seja preciso punir os adultos. Ponto. Fecha aspas. Como que eu poderia trazer isso de outra forma? Segundo Pitágoras, filósofo e matemático grego, vírgula. Não caberia isso. Segundo, não tinha tão conectivo depois do... Porque ele dá um verbo no imperativo. Educai. Pitágoras, então ficou assim, ó, Pitágoras, filósofo e matemático grego, vírgula, declarou, ponto, 2 pontos, perdão, educai, abre aspas, educai, letra maiúscula, você está começando uma nova frase, que é a tal do Pitágoras, educai as crianças para que não seja preciso punir os adultos. Ponto, fecha aspas. Beleza? Citação direta vem entre aspas. Discurso direto. Discurso indireto não vem entre aspas porque é paráfrase. Se você for fazer uma paráfrase e você perceber que ficou muito grande, cuidado. Existe uma chance até de você distorcer aquilo que foi dito. Tá bom? Pode usar 2 pontos, gente. Por que será que a corretora Isabela tá vida louca? Pode usar 2 pontos. 2 pontos é uma oração explicativa. Depois você me procura, tá, Anderson? Amanhã não é dia de aula, então vou passar no WhatsApp, deixa essa dúvida, tá bom? Eu vou dar uma olhada na tua redação, para ver qual foi o critério dela. Talvez não utilizou da maneira mais adequada, sabe? Mandarei um áudio para... Perfeito! Isso aí, segunda, quarta e sexta, a professora tá pelo menos uma vez ao dia eu apareço para tirar as dúvidas da galera. O Marcos não penalizou. 2 visões diferentes. Gente, olha só o que ficou faltando. Então, eu te aguardo, tá, Anderson? Pode mandar um áudio, sim. O que ficou faltando para a próxima aula? Acho que só um. A enumerativa. Só essa. Então, a gente começa a próxima aula. Pronto, voltei. A gente inicia a próxima aula com esse pedacinho, né, que ficou faltando. A gente falar sobre enumeração. Pode ser? É isso. Posso ajudá-los de mais alguma maneira? Olha, temos uma infinidade de recursos. Na verdade, tudo é quase que uma grande alusão, né? Com exceção das citações dos dados estatísticos, que são coisas mais específicas. Mas a gente sempre faz alusões a várias coisas. Tem a comparação também, tem a definição, que não é uma alusão. Mas essas técnicas são para... qual o objetivo dessas técnicas? É pra, nada mais, nada menos do que para abrir os horizontes, ampliar os horizontes de vocês, né? Vocês verem as possibilidades acerca das abordagens, sabe? De como começar um texto, parar de começar o texto com uma frase afirmativa. Não é notório que... Gente, é notório. Posso ajudá-los de mais alguma maneira? Espero que a aula tenha sido maneira, que vocês já tenham mais recursos e mais ferramentas e tenham mais uma luta e uma batalha para fazer caber tudo na introdução. Citação e redação é o que eu uso. Android. Citação e redação. Maravilhoso. Sei que tem um monte, gente. Não sei os outros. Sou curiosona. Um dia nessa vida eu baixo. Como esse me atende, assim, perfeitamente, eu adoro ele, sabe? Ah, repertório sociocultural, aquele site TED, eu não sei se fala assim, gente. Calma aí, deixa eu anotar ele, pra não passar vergonha, né? TED X, Brasil, no YouTube. Só
palestra maneirinha e pertinente sobre coisas importantes, reflexões. De vez em quando eu tiro o tema de redação de lá. E a tua banca também está ligada lá. Pelo menos nos anos anteriores, ela estava ligadíssima nesse canal do YouTube aí, tá? Repertório sociocultural, a gente vê por aqui. Tá bom? Eu adoro. Se eu tivesse mais tempo nessa vida, eu teria assistido muita coisa, muito mais coisa ali. Porque eu assisto sim, mas não tanto quanto eu gostaria. Adoro. É isso, gente. Bom, já que vocês não trouxeram dúvidas para mim, podem aguardar a postagem da aula. Peço que se cadastrem no site do Estratagema, a gente já está direcionando as aulas para lá. Essa aula deve ser repostada na quinta-feira, eu creio. Tá? E vocês vão ter acesso, tá? Vai estar liberado o acesso de vocês. É notório, muito ruim, Josana. É sim, tadinha, o mundo dela caiu. Acabei de sua noite, Priscila. Estou te dando um monte de recursos para você não utilizar mais o notório, tá bom? É sim, é clichê. Porque todo mundo começa com notório. Tipo assim, 80% das redações que a gente pega para corrigir começa com notório. Porque o notório, ele é pertinente, mas ele virou uma muleta, como atualmente. A pessoa, se você fala assim, você não pode escrever atualmente na sua redação, de repente o mundo da pessoa acaba. Ai, meu Deus, e agora? É o notório, ele virou uma muleta, ele nem é tão útil assim. Mas é aquele start que o cérebro dá para você começar alguma coisa. Você vai experimentar tirar. Quando você quiser colocar o notório, que tira o notório e coloca a informação direta. A Revolução Industrial ocasionou na sociedade contemporânea consequências. Você vai tirar, você vai ver como ele é completamente retirável. É porque é uma muleta, ele não é fundamental, como atualmente. Uma dificuldade minha sobre o uso dos conectivos. Qual devo empregar? Bom, depende do tipo de tese que você vai abordar. E conectivo, você está falando em tese, conectivo no início das frases, é isso? Ou conectivo na tese? Se for da tese, esse vai dar tese, mas isso aí vai depender da abordagem que você vai querer dar, Leonardo. Eu, como costumo dizer para a galera, não existe um caminho específico, sabe? Você pode, com os mesmos argumentos, trazer uma abordagem com conectivo de explicação ou com causa, sabe? Não fica nessa luta, nessa batalha, não. Escolhe o conectivo e faz encaixar teus argumentos ali, entende? Porque, às vezes, os argumentos cabem em vários tipos de teses diferentes, na explicativa, na causal, entende? Na modal, às vezes, cabe também, tá? Show de bola. Gente, um beijo para vocês. Vou encerrar para salvar essa aula aqui, porque daqui a pouco a gente tem a aula da galera da Marinha e eu tenho que liberar o Zoom para salvar essa aula ainda, renderizar o vídeo aqui. Tá bom, gente? Boa semana para vocês, boa noite, bons estudos e sexta-feira eu passo no grupo para colocar o tema da redação e vou colocar no site também, tá? Ó, beijo, gente. Por nada. Tchau, boa noite.